Assinale a alternativa em que o uso da crase é obrigatório. Vamos olhar as opções e relacionar com o que nós vimos na aula anterior. Um rapazito de paletó entrou na rua e foi perguntar à machona pelenhar Rita. Aqui nós temos a crase utilizada diante de nome de mulher. E segundo o que nós estudamos na aula anterior, o uso aqui é facultativo. Não está errado, porém não é um uso obrigatório. Logo, não é a alternativa que estamos procurando. João Cândido não tinha nem a cor nem o título convenientes à sua filha. Crase usada diante de um pronome possessivo. Do mesmo modo, nós temos um caso facultativo e não obrigatório. Não é o que nós queremos. Mas o peru se adiantava até a beira da mata. Crase utilizada com a preposição até, terceiro caso de uso facultativo da crase. Todos às vezes, aqui já aparecemos com o uso obrigatório da crase. Veja só, nós temos um tipo de locução adverbial feminina. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Todos, às vezes, locução, uso obrigatório de crase. Precisam ficar bêbados e por isso bebem. Na segunda, sentou-se, vamos preenchendo aqui. Sentou-se à máquina é no sentido de indicar uma proximidade com a máquina. Então, aqui nós colocamos a com crase. Sentou-se à máquina. E eu reforço que este uso também deve ser estendido para situações em que você fala sentar-se à mesa e não sentar-se na mesa. Sair ao sol, quando você vai fazer algum passeio e não sair no sol. Há essa ideia de proximidade, deve-se utilizar a alguma coisa. Sentar-se à mesa, sentar-se à máquina, sair ao sol. No caso do ao sol, ainda que não seja um uso de crase, que eu estou utilizando só um substantivo masculino, mas apenas para fazer a devida correção de quando se fala sair no sol, tá bom? Pôs-se a reescrever. Veja só, aqui nós temos verbo e nós já vimos que diante de verbo não se utiliza crase. Portanto, e também nós já vimos que no meio de palavras que se repetem, também não se usa crase. A alternativa correta será a, apenas o primeiro com crase está aqui, alternativa C. Das frases abaixo, apenas uma está correta quanto à crase assinale-a. Vejamos. Olha aquela situação que também nós vimos na última aula. Ele parecia entregue a tristes cogitações. Se o a está no singular, o uso da crase aqui está errado. Se fosse entregue às tristes cogitações, estaria correto. Dia a dia também está errado, porque nós temos palavras repetidas, não há uso de crase aqui. Antes de verbo também não se utiliza crase, então, por eliminação, sobramos com a alternativa A. Vamos ver se nós podemos fazer aquela estratégia de substituição por um substantivo masculino. Devemos aliar a teoria ao conhecimento. Se nós substituirmos prática por conhecimento, o a se transforma em ao, e quando nós fazemos a troca e aparece o ao, é porque de fato há crase. Então, confirmamos a alternativa correta da 3 é o item A. A alternativa que completa corretamente o período. Aqui ele começa falando sobre a noite. Cuidado, que foi feito intencionalmente para confundir. A noite aqui não é no sentido de uma locução, quando eu digo que algo está acontecendo à noite, no período da noite. Aqui eu estou falando apenas da noite, do modo como eu poderia estar falando do dia. O dia estava claro. Então, do mesmo modo, eu coloco a noite estava clara. É apenas e tão somente um artigo. Ok? Bom, antes de praia, será que eu devo colocar crase? E se fosse campo? Os namorados foram ao campo. Opa, se apareceu ao, sinal de que aqui, diante do substantivo feminino, deve sim ter a crase, a praia. Para ver a chegada dos pescadores que voltavam à terra, e nós já vimos que terra, no sentido de terra firme, não tem crase. Então, aqui vai ficar apenas o azinho.
Vejamos a alternativa correspondente. O A simples, sem acento, A craseado, e o A sem crase. Opa, a alternativa é: à noite, os namorados foram à praia, voltavam à terra. Quinta, a alternativa em que o acento indicativo de crase não procede. Muito bem. A alternativa em que o acento indicativo de crase não procede, esta questão é fácil. Basta observarmos diretamente para o item D, que nós temos aqui gota a gota, palavras repetidas, já sabemos que este A não deve ser craseado, alternativa D. Rapidinho. Dadas as afirmações, tudo correu às mil maravilhas. Opa, quando eu digo que tudo correu às mil maravilhas, estou mudando o sentido do verbo correr. Então, toda essa expressão aqui, às mil maravilhas, apresenta valor de advérbio. Logo, nós temos uma locução adverbial. E, como também já vimos, no caso das locuções, o uso da crase é obrigatório. Então, aqui deveria ter, sim, o acento indicativo de crase. Tá? Caminhamos rente à parede, como eu falei, indicando proximidade. Também deveria ter sido feito o uso de crase aqui, à parede, deste modo. À parede. Vou colocar aqui no primeiro também. Às mil maravilhas. E vai faltar espaço, vou deixar assim. Às mil maravilhas. Ele jamais foi a festas. Corretíssimo. Porque o A está no singular, enquanto o substantivo está no plural. Se o A está no singular, não recebe crase. Só receberia se estivesse também no plural. Então, aqui nós temos duas alternativas erradas e apenas a terceira correta. Verificamos que o uso do acento indicador da crase no A é obrigatório. Ah, tá, mas o que ele pergunta é quanto à obrigatoriedade. Então, ele seria obrigatório nas alternativas, nas sentenças 1 e 2. Na 3, não. Na 3 é um caso proibitivo. Alternativa C. E para completar os espaços, refiro-me às atitudes, se fosse um substantivo masculino. Refiro-me aos procedimentos, aos. Opa, então aqui recebe crase sim. Refiro-me às atitudes de adultos que, na verdade, levam as moças à rebeldia. Se eu colocasse assim, levam as moças ao descontentamento. Não sei, estou pensando aqui em outra palavra qualquer masculina. Ao. Então aqui sim, crase, à rebeldia. Insensata e a uma fuga insensata. Como aqui já existe um artigo, não há por que eu colocar outro artigo juntando a preposição. Já existe um artigo indefinido, não há por que colocar um outro artigo aqui, então o a será apenas preposição. Aqui nós temos, pois, as, crase, a crase também. Opa, o último não tem crase. Item A é o correto. As, a e a. Ok. Na frase, tende a satisfazer as exigências do mercado, substituindo-se o verbo pelo substantivo, satisfazer por satisfação. Tem-se a forma correta, que a única alternativa correta ao fazer a troca do verbo pelo substantivo será a alternativa E. Porque se eu colocar, por que é preciso ter a crase? Porque se eu coloco um substantivo masculino, como por exemplo, tende ao interesse das exigências do mercado, aparece ao. Se apareceu ao com substantivo masculino, sabemos muito bem que diante de satisfação substantivo feminino, a crase é obrigatória. Assinale a opção em que há erro no emprego do acento grave. Vejamos. Terminei o trabalho às 11 horas, está correto. Distribuíram balas aos garotos, às crianças, está correto. Emprestei vários livros ao secretário, à secretária também está correto. Ele não compareceu ao encontro, à reunião está correto. Por eliminação, a alternativa errada é o item A. Eu vou deixar na próxima aula, aliás, você já deve ter visto, junto com a aula de hoje desta correção, há um vídeo que explica o porquê de quando iremos a Portugal está errado. Porque nós utilizamos o raciocínio contrário. Nós pensamos, quando eu digo eu venho de Portugal ou eu venho
da Portugal. Não faz muito sentido, né? Eu digo sempre que eu venho de Portugal. Então, quando nós falamos que estamos vindo ou costumamos vir de algum lugar, na ida não se usa crase. Tá? Agora, se nós falarmos, por exemplo, eu venho da França, aí sim, na ida eu coloco a porque eu falei da. Mas se eu disser que eu venho de Paris, já não tem crase. Você vai ver essa explicação no vídeo que está anexado junto com a explicação desta aula hoje, tá bom? Nas alternativas que seguem, há 3 frases que podem estar corretas ou não. Leia-as atentamente e marque a resposta certa. O seu egoísmo só era comparável à sua feiura. Apareceu aqui o pronome possessivo, a crase é de uso facultativo, mas não está errada, é admissível. Não pôde entregar-se às suas ilusões, mesma situação, pronome possessivo, crase admissível. Quem se vir em apuros deve recorrer ao juiz. A justiça também está correta. Então, aqui, todas as alternativas estão corretas. As 3 frases estão corretas. Item E. Espero que você tenha ido bem na resolução da atividade. Até a próxima aula.